Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Neste momento faremos uma breve oração para que seja ministrada a palavra de Deus. Amém, igreja? Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento me apresento a Ti, apresento todos os ouvintes, Pai, coloco na Tua presença. Eu me cubro com o sangue do Senhor Jesus Cristo e peço que cubra todos os ouvintes neste momento. Me proteja durante este período de oração. Eu me submeto a Ti completamente, sem reservas, em todos os setores da minha vida. Eu tomo posição contra toda operação de Satanás que me possa impedir neste período de ministração. E me dirijo exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro, recusando-me a qualquer envolvimento com Satanás em minha oração. Satanás, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que saias da minha presença e de todos os ouvintes, com todos os teus demônios, e eu coloco o sangue do Senhor Jesus Cristo entre nós. Pai Celestial, eu te adoro e te louvo. Reconheço que és digno de receber toda a glória, honra e louvor. Repreendo neste momento toda ação e retaliação do inimigo contra a ministração da tua palavra, Pai. Que caia por terra agora todo dardo inflamado de fogo do inimigo, toda seta maligna seja dissipada na autoridade em nome de Jesus. Toda oração contrária agora seja dissipada na autoridade do nome de Jesus, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, Pai, que nos reverte e que não seja eu, mas seja teu Espírito Santo neste momento que vem ministrar todos os corações em nome do Senhor Jesus. Amém? Peço a todos os irmãos neste momento que abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 23 ao verso 26. Amém? 1 Samuel, capítulo 15, do 23 ao 26. Amém, igreja? Assim diz o Senhor para mim e para ti. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Amém, igreja? Está dita a palavra de Deus para mim e para ti. Prestem atenção, vamos esmiuçar um pouco desta palavra. Quero que todos os ouvintes saibam neste momento que é um texto de propósito exortativo, cujo tema específico vamos dar aliança com Deus, ou seja, a quebra de aliança. Quando alguém sai dos planos divinos, o que acontece? Tal pessoa quebra sua aliança com Deus. Amém, igreja? Como, de que formas quebramos nossa aliança com Deus? Amém? Pecando contra Deus, a primeira forma. Amém, igreja? Como pecando contra Deus? Verso 24, imediatamente. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras. Amém? Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então, pecando contra Deus, verso 24. Desobediência. Amém? Saul desobedeceu a palavra de Deus e pecou contra ele. Por isso, Deus o rejeitou, conforme está no verso 26. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor.
já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Amém, igreja? Então, uma aliança com Deus só nos é possível por meio de Jesus, pois ele morreu pelos nossos pecados. Amém? Aleluia! Não fosse Jesus, que seria de nós se não fosse Jesus, né? Ele disse o quê? Vá e não peque mais. Amém, igreja? Então, pecando contra Deus é uma forma de quebra de aliança. Uma forma quando alguém sai dos planos divinos de Deus, a desobediência. Segundo, temendo aos homens e não a Deus, conforme está no verso 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ó, temendo aos homens e não a Deus. Temor indevido. Devemos temer a Deus e não aos homens. Não é verdade? Se Deus é a minha salvação, a quem temerei? Não é verdade? Assim está lá no Salmo. De quem me recearei? Não é verdade? Então devemos temer a Deus. Então, temendo os homens, tem que ter temor a Deus. O cristão que teme a Deus não teme o que pode lhe fazer o homem. Não é isso? A quem temerei? Se ele é a força da minha vida, de quem me recearei? Não é verdade que está lá nos Salmos? Por outro lado, o cristão que age por medo dos homens acaba o quê? Desagradando a Deus. Verdade? Vemos lá em Mateus 10, 28. Diz o quê? Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, enquanto você está temendo ao homem, Deus pode fazer isso aí com você. Amém? Porque ele tem poder para fazer isso aí com você, ó. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Está lá em Marcos também, no capítulo 6, no verso 30 ao 44. Amém? Então, lá na cruz, Jesus não temeu o que podia lhe fazer os soldados, mas agiu com coragem, segundo os planos do Pai. Amém, igreja? Então, querendo agradar antes o povo do que a Deus, conforme está no verso 24 também, não foi? Querendo agradar antes o povo do que a Deus. Isso é o quê? Uma espécie de politicagem, não é verdade? Naquilo que depende de nós, devemos viver em paz com todos. Mas quando se trata de obedecer a Deus, não podemos ficar preocupados com o gosto do povo. Não podemos agradar o povo a revelir a vontade de Deus. Então, muitas vezes, o povo irá nos crucificar, mas cabe a nós ficar dentro dos limites do plano de Deus para a nossa vontade. Então, nunca fuja do centro da vontade de Deus, porque está desagradando alguém da sua família, alguém dos seus vizinhos, alguém que está passando na rua, ali é maluco, ali é não sei o que, falando contra você, para quê? Para que você entre em desobediência, agrade o povo e desagrade a Deus. Você tem que ser o centro e ficar no centro da vontade de Deus. Amém, igreja? Então, o povo vai te crucificar por isso, mas a palavra diz o quê? Que todos vão te odiar, porém, odiaram a ele primeiro, não é verdade? Por amor dele. Conforme está lá em Tiago 4,4, diz o quê? Tiago 4,4, ele fala para nós: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Amém? Desculpe aí, igreja. Amém? Então, todos vão te crucificar, porque antes de odiarem a mim, como ele diz, a nós,
odiaram a ele, verdade ou não? Então fique no plano de Deus, obedeça a Deus e não dê ouvido ao povo, conforme está aqui, ó, nesse versículo 24. Porquanto dê ouvidos à voz do povo, verdade? Então, Jesus não ficou preocupado em agradar o povo, e sim a Deus, e foi por isso que obediente até a morte, né? E morte de cruz. Qual foi que morreu de morte de cruz, a não ser ele, não é verdade? Então, conclusão que podemos tirar dessa palavra: por haver pecado contra Deus, temido mais o homem do que a Deus, e ter procurado agradar mais aos homens do que a Deus, Saul quebrou a aliança que Deus firmara com ele, conforme já está lá no verso 34. Então, Saul se foi a Ramá, e Saul subiu a casa a Gibeá de Saul. Desculpa, igreja. Amém? Então, por haver pecado contra Deus, temido mais o homem do que a Deus, e ter procurado agradar mais o homem que a Deus, Saul quebrou a aliança que firmara com Deus. Então, não quebre essa aliança que você firmou com Deus, amém? Fazendo gosto aos homens. Você tem que estar no centro da vontade de Deus e não tem que agradar homem nenhum, não. Você tem que agradar o Senhor, por mais que todos te crucifiquem, porque todos vão te crucificar, todos vão te humilhar, todos vão te pisar. Mas para tudo isso Deus tem um plano, amém, igreja? Então coloque isto na mente de vocês, meditem com carinho nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Isso é quando a quebra de aliança com Deus, quando alguém sai dos planos divinos, e como você deve retomar, entendeu? E ter cuidado com isso. Portanto, meditem com carinho, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a todos, continuo pedindo a todos que se inscrevam no canal, escute a voz do Ministério Não Temas, e que a graça e a paz recaiam sobre todos os lados de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.